Muito obrigada. Então, quero desejar a todos uma boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais uma webinar do HNEP Educação, com o objetivo de transmitir conhecimento através da série Descomplicando Terapia Nutricional. Eu sou a Ana Carolina, sou nutricionista do HNEP Educação e hoje vamos falar sobre cálculos em nutrição parenteral. Qual é o papel do nutricionista? Esta é mais uma aula da série Descomplicando Terapia Nutricional. Os outros capítulos já estão disponíveis no YouTube. Essa série, onde nós já tivemos aí, 4 aulas dela, e hoje nós vamos para a 5ª aula, com temas para facilitar o seu dia a dia como profissional nutricionista. Na aula de hoje, eu tenho aqui a ilustre presença, mais uma vez, da doutora Cristine Zambo, que vai compartilhar conosco um dos casos clínicos aí, e eu vou discutir junto com ela, da terapia nutricional parenteral em um paciente acompanhado por nossa equipe multidisciplinar, a nossa MTM. Aqui eu deixo para vocês o nosso QR Code para que todos possam ter acesso à série completa que está disponível no YouTube e é gratuita. Então aproveite, coloque aqui a sua câmera e corre lá. Eu peço também para todo mundo que for, depois da webinar, obviamente, clicar aqui no QR Code, entrar lá na série, que deixe sua curtida, na nossa série e também siga a nossa página no YouTube. Então, coloca lá para seguir, se inscreva no nosso canal, para que vocês possam sempre ser atualizados e receber as notificações. Então, coloca o sininho também ativado. Bom, pessoal, aqui alguns dos nossos depoimentos, em relação à nossa série, aos nossos conteúdos e também ao nosso curso. Essa é uma iniciativa que é um dos braços aí, dos nossos cursos, que falam sobre nutrição clínica, que fala sobre muito mais, aqui só uma fatia, uma degustação, para que todos possam depois ter mais conhecimento. A gente tem um curso específico, que é o curso de nutrição clínica hospitalar. E para você que tem interesse e quer saber mais sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre terapia nutricional, a gente tem uma novidade. Nós temos um curso que vai começar no dia 19. Então, já vou falar agora, não vou dar spoiler, já vou trazer uma informação super quentinha. Para quem está aqui na webinar conosco hoje, nós temos aí, uma oferta super especial. O nosso curso de Nutrição Clínica Hospitalar EAD está com turma confirmada, começa no dia 19 de outubro e temos ainda algumas vagas. Então, não perca a oportunidade de se aprimorar, de trazer mais conhecimento e alavancar a sua carreira. Hoje, para vocês que estão aqui na webinar, a nossa condição super especial é 30% de desconto na matrícula do curso. Então, apontem o QR Code e aí, até o final da webinar, eu trago mais informações para vocês. Mas já aproveitei aqui e já dei a dica para vocês do que a gente tem de novidades para quem está nos acompanhando hoje. Bom, para a gente começar, então, eu vou convidar agora a nossa médica do científico, a doutora Cristine Zambo, que vai iniciar a apresentação e vamos falar sobre, então, os cálculos em terapia nutricional. O foco hoje é falar do papel do nutricionista, mas principalmente trazer a importância da equipe multidisciplinar neste tipo de terapia. Aqui, então, para falar conosco hoje sobre esse tema tão especial, deixa eu compartilhar minha tela aqui, e maximizar para vocês, a doutora Cristine Zambo, então, que eu vou passar a palavra, ela que é nossa médica da equipe do científico aqui do HNEP Educação, e vai falar um pouco, então, sobre o caso, vai trazer uma apresentação inicial. Na dinâmica da aula, hoje, a gente quer fazer mais, então, num formato de bate-papo. Então, no decorrer, eu entro falando um pouco do papel do nutricionista e de como foi, essa nossa integração no cuidado desse paciente, e vamos discutindo aí os cálculos, o papel de cada um, para que a gente consiga prestar essa assistência de qualidade aos nossos pacientes e trazer um pouco do que nós vivemos neste caso. Então, doutora Cristine Zambo, passo a palavra. Muito obrigada aí pela presença e é com você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Eu sou Cristine, eu sou médica, eu sou formada na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho residência médica pela Escola Paulista de Medicina e tenho a nutrologia, que eu fiz no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e hoje ocupo esse lugar, que é de médica científica, aqui no HNEP Educação. Eu trago para todos, então, dentro da série Descomplicando Terapia Nutricional, qual o papel do nutricionista na nutrição parenteral e cálculos. Eu trouxe um caso hoje,
e nós vamos falar sobre a nutrição parenteral, já comentando o que ela é. A sua definição, então, é quando os nutrientes são administrados de forma intravenosa. Pode acontecer tanto numa veia periférica quanto em uma veia central. Então, as veias dos membros superiores, na formulação periférica, as veias centrais, de preferência em posição átrio-caval, veias de alta turbulência para receber uma solução de maior osmolaridade. Essa mistura é uma solução estéril de aminoácidos, glicose, que são elementos que elevam a osmolaridade da solução, água, eletrólitos, elementos traço e vitaminas. No Brasil, ela é entendida legalmente como uma medicação. Tem registro na Anvisa, tem a necessidade da prescrição do profissional médico e a dispensação do farmacêutico. As indicações para nutrição parenteral é toda vez que o trato gastrointestinal perder capacidade absortiva, porque, em geral, a gente vai sempre escolher o trato para alimentar e nutrir os nossos pacientes. Porém, todas as vezes que o trato gastrointestinal for incapaz de absorver todos os nutrientes a contento, a nutrição vai estar indicada. E é sempre uma relação de peso, medindo sempre a capacidade absortiva do trato e qual a segurança da nutrição parenteral dentro daquele contexto e quais os benefícios que ela pode nos trazer. As indicações, então, que é toda vez que o trato gastrointestinal não puder absorver os nutrientes, a gente vai lembrar dos casos de diarreia grave, hemorragia grave e persistente do trato gastrointestinal, situações em que existe obstrução do trato, nos casos de enterite por radiação, mucosite, ascite quilosa ou até quilotórax, um ilho prolongado, então uma cirurgia do trato gastrointestinal, em que realmente o intestino não tem uma atividade propulsora suficiente, as fístulas entéricas que têm alto débito, as doenças inflamatórias intestinais que não respondem muito bem ao tratamento clínico e as síndromes do intestino curto. Tem momentos em que a gente não vai indicar a parenteral porque ela não vai ser benéfica e muito menos segura. Então, nos casos de instabilidade hemodinâmica, a nutrição parenteral ela não será bem-vinda. Aliás, nenhuma forma de terapia nutricional é bem-vinda no momento de instabilidade hemodinâmica e a parenteral não vai ser diferente. Nos casos de terminalidade de vida, em que não vai trazer benefício algum ao paciente, muito pelo contrário, vai trazer riscos e às vezes até desconforto. E também a gente não vai indicar uma nutrição parenteral se o trato estiver funcionante, quando ele conseguir absorver 60%, acima de 60% das necessidades energéticas totais. E como a gente vai monitorar? Temos um catéter que precisamos avaliar diariamente, precisamos fazer controle dos sinais vitais e das glicemias, e isso vai impactar na nossa prescrição, os eletrólitos, pesos e medidas e balanço hídrico. A gasometria ela é muito importante, assim como as transaminases e as enzimas de via biliar, que estão relacionadas à complicação de um trato gastrointestinal que não está sendo utilizado, e além de tudo entra uma parenteral. Os triglicérides, que aumentam em pacientes, especialmente que estão em UTI, e lembrando também que vai ter uma carga lipídica nessa parenteral, as proteínas séricas, o hemograma, as provas de coagulação e a albumina. Vamos, então, agora trazer um caso clínico para a gente aliar toda essa carga teórica com a prática. Temos um paciente de 61 anos, masculino, que é obeso, dislipidêmico, diabético, hipertenso, e que na admissão entra com 102 quilos e um IMC de 41,5. É um paciente que internou eletivamente com uma proposta de cirurgia bariátrica, que é uma gastrectomia vertical, ou cirurgia de sleeve. A gente pode ver aqui na imagem, no canto à nossa direita, em que o estômago vai ser removido e vai ser, então, realizada essa sutura no estômago, mimetizando uma manga de camisa, por isso chama sleeve. Porém,
No pós-operatório, os drenos abdominais estavam com alto débito e ele foi novamente submetido à cirurgia, onde foi achado dentro dessa cirurgia uma lesão inadvertida de uma alça de Delgado. Ele vai para a UTI, inicia a nutrição parenteral e a MTN foi chamada já no pós-operatório imediato para acompanhar essa nutrição parenteral, porque em função dessa lesão inadvertida de alça, a ressutura, a previsão era de parenteral por longo tempo. O trato não seria utilizado em função da formação dessa fístula. Ele já tinha, então, um catéter em veia jugular interna esquerda, de triplo lumen, ele estava estável, foi transferido da UTI para a enfermaria, e como é que nós encontramos esse paciente? Bom, então, agora assumo a palavra que antes, né, de falar sobre como encontramos o paciente, entra também aí a equipe, né, multidisciplinar de terapia nutricional e entra a função do nutricionista. Então, nós queríamos dividir um pouco com vocês que, de acordo com as atribuições dos profissionais nutricionistas que estão na portaria 272 da Anvisa, o nutricionista participa do acompanhamento de um paciente com nutrição parenteral com o objetivo de realizar avaliação dos indicadores nutricionais, sejam subjetivos ou objetivos, de acordo com o protocolo da instituição, ou seja, a gente vai fazer a avaliação nutricional desse paciente. Essa avaliação nutricional, seja ela objetiva através da aferição de medidas antropométricas ou subjetiva através de ferramentas validadas e protocoladas na instituição. É nosso papel também identificar risco ou alguma deficiência nutricional deste indivíduo, e isso de acordo também com o protocolo da instituição, avaliar de forma quali e quantitativa as necessidades nutricionais desse paciente, avaliação de acordo com o estado nutricional dele, acompanhar a evolução nutricional desses pacientes em terapia nutricional, garantir também um registro claro, preciso e objetivo de todas as informações de acompanhamento desse paciente e participar também de treinamentos, elaboração de protocolos e também de atividades, né, e estudos de educação continuada com todos os colaboradores que estejam envolvidos com esse tipo de terapia. Então, o nosso papel, mesmo que seja uma terapia nutricional de prescrição médica, que tem um envolvimento farmacêutico bem grande, nós temos um papel quando se trata dos nutrientes de acompanhamento e também de avaliação do nosso paciente. Pensando, então, em tudo até que a doutora Cris nos trouxe, quais são, então, as recomendações das principais diretrizes para a parenteral? A gente vai sempre trabalhar com a parenteral quando aquele paciente tem um risco, né, ou um risco nutricional importante, ou quando ele não tem capacidade de receber os nutrientes pelo trato gastrointestinal. Então, as diretrizes, elas concordam com essa recomendação, o que para a gente vai ser bem importante na hora de entender, então, em que momento vamos entrar nesse acompanhamento. Nesse caso, quando assumimos, então, o paciente, ele estava, né, já com uma prescrição realizada pela equipe que estava acompanhando, recebendo 20 calorias por quilograma de peso dia e 1 grama de proteína por quilograma dia. Eles estavam utilizando o cálculo, então, de 82 quilos, então, ajustando ali cerca de 25% do peso que o paciente internou, porque o paciente não foi pesado posteriormente, até por conta de toda a gravidade que ele se encontrava, né, e dentro de um ambiente de UTI, então, não tínhamos ali a possibilidade, por exemplo, de uma cama-balança, então trabalhamos com esse peso e fizemos um ajuste, então, na oferta calórica e na oferta proteica, baseado na avaliação nutricional e também no prognóstico desse paciente, no que nós esperávamos, né, que fosse acontecer ali daquele momento para frente. Então, começamos a ofertar 25 calorias por quilograma de peso dia, considerando 82 quilos, que deram 2.050 calorias, e 1,5 gramas de proteína dia, considerando também o mesmo peso, 123 gramas. Então, um paciente que nós estávamos ali com o objetivo, né, de manutenção, pensando em valor calórico, mas com uma oferta proteica mais agressiva, por conta de todas as complicações ali pertinentes ao que ele passou de procedimento cirúrgico. Bom, então eu passo novamente a palavra para a doutora Cristine para ela explicar como foi a prescrição médica da parenteral individualizada.
A equipe, então, já munida dos seus saberes, encontra esse paciente definindo agora, tendo definido qual o peso que nós vamos trabalhar e quais são as metas que nós queremos alcançar, nós vamos definir o primeiro item da prescrição, que é a parte proteica. Então, como nós decidimos progredir para 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, a gente então definiu que 123 gramas seria a nossa meta a ser alcançada, e nós então nos utilizamos de uma solução de aminoácidos a 15%, prescrevendo então para ele 820 ml dessa solução, correspondendo a 492 quilocalorias de aporte proteico para ele. O segundo item da prescrição, então, foram os lipídios. Nós optamos por um blend de lipídios. Decidimos, então, que nós ofertaríamos 30% do valor energético total na forma de lipídios. Então, nós decidimos, pelos nossos cálculos, que 307 ml desse blend lipídico seriam ofertados ao nosso paciente, correspondendo a 615 quilocalorias e 61,5 gramas de lipídios. O terceiro item da prescrição, então, é o soro glicosado, que entra na sua formulação de 50%. Estava faltando 943 quilocalorias para nós fecharmos a nossa meta proteica, e isso corresponde a 555 ml de solução glicosada a 50%, perfazendo 277 gramas e 943 quilocalorias restantes. Nos exames, a gente checou a creatinina, estava muito boa, a taxa de filtração glomerular boa também, nós podemos ofertar 1,5 de proteínas sem grandes problemas. E checando os eletrólitos, o sódio estava alto, é um paciente com hipernatremia. Os outros eletrólitos seguindo o seu valor normal. Então, nós acordamos com a equipe titular de que nós não colocaríamos sódio nessa nutrição parenteral personalizada, para que eles pudessem ajustar muito lentamente a correção dessa hipernatremia. Nós seguimos, então, os valores recomendados da ASP em 2019, colocamos, então, 1 mEq por quilo de peso de potássio, e o magnésio, cálcio e o fósforo foram ofertados em suas recomendações mínimas. Por isso, o nosso sulfato de magnésio, 8 mEqs por bolsa, vai ser ofertado 10 ml nessa bolsa. O gluconato de cálcio, 20 ml, correspondem a 10 mEqs. O fosfato de potássio foi ofertado 18 ml, que correspondem aos 20 milimols. E o cloreto de potássio, descontando a quantidade de potássio que tem no fosfato de potássio, nós ofertamos 18 ml. E assim nós alcançamos a recomendação de 1 mEq por quilo. Bom, então, como nutricionista, nós nos deparamos, então, normalmente com a prescrição médica da nutrição parenteral pronta, né? Então, ela sempre vai ser prescrição, seja da equipe de nutrologia ou da equipe médica titular responsável. E aí, qual é o nosso papel? O que nós devemos fazer? Então, aqui de forma bastante resumida, né, eu queria apresentar para vocês como era a prescrição no dia a dia. A prescrição, ela já está pronta, nós vamos dar o nosso parecer em relação a esse paciente com um olhar, de fato, para o estado nutricional e com as reavaliações recorrentes e periódicas que dentro da nossa instituição elas acontecem entre 7 e 10 dias, nós vamos então discutir com a equipe alguma modificação em relação à meta nutricional, seja calórica, seja proteica. Neste caso, qual era o nosso papel diariamente? Então, todos os pacientes, eles recebiam, né, a prescrição médica, e nós discutíamos isso, como eu acabei de falar, e eu tinha, então, acesso a essas informações. Considerando, então, o paciente recebia por dia 1.757 ml, né? Ele estava recebendo em bomba de infusão contínua, no catéter venoso central, e o que era, de fato, uma maior atenção nessa prescrição, o volume de nutrientes que fornecem valor calórico e proteico dentro dessa prescrição.
Então, aqui eu trouxe de forma bastante resumida para vocês o que nós vamos dar um olhar bem especial como nutricionista e qual é o nosso papel nesse cálculo. Quando a prescrição vem, muitas vezes ela vai vir desta forma: glicose monoidratada ou glicose anidra e o percentual que eu tenho daquela solução em relação à glicose. No caso desse paciente, foi prescrito glicose monoidratada a 50% e num total de 555 ml. O que significa esse 50%? Que a cada 100 ml de solução, 50% disso é a glicose. Então, pensando nesse contexto, eu entendo que se eu tenho um volume total de glicose de 555 ml e 50% disso de fato é a glicose, eu vou converter para gramas, então eu sei que 277,35 gramas é que eu tenho mesmo da glicose. Diferente de uma molécula de carboidrato, a glicose monoidratada, ela fornece 3,4 calorias a cada grama, e a glicose anidra, 3,85 calorias a cada grama. Quando a gente fala de uma molécula de carboidrato, ela fornece 4 calorias. Então, aqui, considerando que é a monoidratada, e eu descobri que nesses 555 ml eu tenho 277 gramas, vezes 3,4, eu descobri que de glicose, neste volume de infusão de parenteral, né, de solução de parenteral, eu tenho 943 calorias. Bom, legal, entendi então a oferta calórica proveniente da glicose. Qual é o próximo passo? Entender a oferta lipídica. Na oferta lipídica, eu entendi que é uma emulsão, ou seja, eu tenho moléculas de lipídio diluídas numa solução, e ela está a 20%. Então, quanto que eu tenho? Eu tenho 307 ml, e se está a 20%, significa que eu tenho ali a cada 2, né? Eu tenho 2 gramas dentro dessa solução. Aliás, eu tenho 2 calorias por ml de solução. Então, eu vou fazer o cálculo dos 307 ml vezes 2 e descobrir que eu tenho 615 calorias provenientes da emulsão lipídica. E de aminoácidos? Aminoácidos estão a 15%. Os aminoácidos, eles podem ser a 10%, a 15%, podem chegar até 20%. Nesse caso, então, estamos usando uma concentração, né, que é bastante praticada, principalmente nos hospitais, que é a 15%. Ou seja, desses 820 ml de solução, 15% disso é aminoácido de fato. Então, significa que eu estou ofertando nesses 820 ml 123 gramas de aminoácido. E aí eu vou considerar vezes 4, que a cada 1 grama de aminoácido eu tenho 4 calorias. Então, descobri também que eu tenho 492 calorias. O que eu vou fazer? Somar os valores calóricos da oferta desses nutrientes que me fornecem calorias e proteínas, e eu cheguei aqui na minha infusão, né, nesses 1.757 ml, em 2.050 calorias. E a meta, como nós vimos lá no slide, né, que a doutora Cristine apresentou, eram 2.050. E também cheguei na oferta de aminoácidos em 123 gramas. Esse acompanhamento, ele muitas vezes a gente vai fazer na beira-leito, e o que é importante eu olhar? Essas informações de prescrição você vai ter na prescrição médica. Caso você não tenha, as dietas manipuladas, elas devem vir com uma etiqueta do paciente, com toda a formulação que está prescrita ali para ele. Então, nós vamos sempre visualizar estas informações na etiqueta do nosso paciente. E aí eu consigo fazer os cálculos baseado nessas informações que acabei de trazer aqui para vocês. Quando nós vamos visitar um paciente, o que é o nosso papel, além da avaliação nutricional? É avaliar também se o paciente está recebendo corretamente a terapia nutricional, seja literal, parenteral, e nesse caso é a parenteral que nós estamos falando. O ideal sempre, se possível, que a gente tenha um contato com a equipe multiprofissional, a equipe médica e todos os outros colaboradores que fazem parte, né, do cuidado, principalmente enfermeiros e farmácia, para que a gente possa entender também se a dieta está sendo infundida no momento correto. A dieta parenteral, ela tem uma validade, a manipulada, de 24 horas após instalada. Então, ela precisa correr nessas 24 horas. Não podem ocorrer pausas. Então, é um olhar que nós, como nutricionistas, podemos também ter de avaliar se essa dieta sofreu alguma pausa, porque se sofremos pausas, essa dieta ela vai ter que ser desprezada.
Outro fator importante é que essa dieta não receba, se ela tiver, como neste caso do nosso paciente, a adição de micronutrientes, eletrólitos e oligoelementos, que ela não receba luz direta. Então, ela precisa também ter um equipo fotossensível e uma cobertura dentro da sua ali, da bolsa, né? Precisa ter uma cobertura por cima dessa bolsa que está a solução de nutrição parenteral. Então, vai muito além, né, de só olhar aquele paciente com parenteral e passar por ele. Nós temos sim um papel, nós podemos acompanhar esses cálculos que eu trouxe aqui para vocês. Ele já vai estar na prescrição muitas vezes, né? E aí com a tecnologia a gente tem várias prescrições que são informatizadas através de sistema, que já vemos e já recebemos esses cálculos muito mais práticos ali no dia a dia. Mas se você precisar calcular, o passo a passo é pegar a prescrição médica, entender quanto estão oferecendo em relação a percentual de cada nutriente, entender o volume total, transformar em gramas e calcular essas gramas para que a gente consiga achar ali o valor calórico real dos macronutrientes e assim conferir com o que foi prescrito. Eu vi aqui que tem algumas dúvidas, a gente já vai falar então, pessoal, no final de todas elas, e eu até volto no slide, mas para a gente conseguir trazer um pouquinho, né, de qual é o nosso papel, eu queria compartilhar com vocês que é importante sempre aferir o peso do paciente, porque ele vai ser de extrema importância, então fazer uma avaliação nutricional bem feita, para que a gente possa calcular as necessidades nutricionais desse paciente, monitorizar a terapia nutricional, então avaliar de forma recorrente e sempre ter um protocolo estabelecido para o que nós vamos trabalhar com as necessidades nutricionais e com quais as metas a gente quer alcançar ali, porque elas podem mudar. Nós precisamos também avaliar o risco de complicações, e é uma avaliação diária em discussão com a equipe médica através de exames laboratoriais e de sinais e sintomas. Indicar de forma correta e, principalmente, avaliar o desmame da parenteral, então nós podemos também dar esse apoio para a equipe médica. Avaliar o início da dieta oral, ele é importante? Sim, a gente tem também esse papel. Progredir a dieta oral até o desmame completo da parenteral ou da nutrição interal também é nosso papel, e aí a gente alcança o sucesso. Bom, a nossa mensagem de hoje era essa. Quero convidar novamente a doutora Cristine para ver se ela quer acrescentar algo aqui, né? Nesse caminho, nessa trajetória que nós seguimos aqui até o sucesso. E aqui nós trouxemos para vocês uma fatia bem pequenininha do que nós podemos aí, né, ensinar dentro dos nossos cursos, dentro do GANEP Educação, mas para que vocês vejam que sim, o nutricionista também tem um papel nessa terapia e muito em conjunto com o médico, com o profissional enfermeiro e com toda a equipe multiprofissional. Bom, muito obrigada, doutora Cristine. Oi, eu gostaria de dizer que é super importante a equipe MTN bem afinada e os profissionais possuindo a segurança do seu trabalho e podendo interagir, todos unidos para uma terapia nutricional segura e benéfica. Todos têm muito a ganhar com isso. Eu poderia dizer para vocês que na época da pandemia, quando o nutricionista não podia entrar nos boxes da UTI, eu vou dizer para vocês que eu senti muita falta. Então, eu agradeço a atenção de todos, estamos prontas para as perguntas, para que a gente consiga atingir esse objetivo de equipe alinhada. Ah, perfeito. Eu que agradeço aí, né, por várias vezes a gente poder contar, né, com a doutora aí para nos ajudar na avaliação nutricional dos pacientes. Eu sei bem como foi aí a correria, então quero agradecer em nome de todos os profissionais que partilharam desse momento. Bom, temos sim perguntas, e aí acho que a gente já pode até falar juntas, assim, tentar responder, né, o Ronaldo aqui trouxe uma pergunta, pessoal dando boa noite no chat, mas nós temos uma pergunta do Ronaldo, então, que é: se a gente começa com a meta ou nós fazemos progressão para evitar síndrome de realimentação? Então, acho que eu vou deixar a doutora Cristine começar a responder, só para que ela possa trazer um pouco do contexto, mas eu também tenho uma contribuição, né, nessa resposta. Vamos lá. Olá, Ronaldo, a gente sempre começa baixo, tá? Esse paciente, no caso em questão, como ele era um paciente que entrou para a gente via MTN, a gente já pegou a terapia nutricional andando. Tá? Então, quando a gente chega, ele estava já recebendo 21. E ele estava recebendo esse aporte porque ele estava recebendo bolsa pronta. Dentro do hospital, as individualizadas estavam de posse da MTN. Então, ele estava recebendo o que dava para receber.
Então, nem as metas ele conseguiria chegar de uma forma tão personalizada como quando a MTN chegou. Mas, de uma maneira geral, a gente começa assim, com 30% da meta no primeiro dia, no segundo, 60%, e depois a gente pode alcançá-la. Lembrando de estratificar o risco de síndrome de realimentação sempre antes de iniciar a terapia nutricional. Esse paciente foi um paciente que não tinha um risco muito alto, ele foi uma cirurgia eletiva, ele recebeu os carboidratos antes da cirurgia, a ideia era até receber uma nutrição enteral precoce, uma nutrição enteral precoce ou via oral precoce no pós-operatório, porém essa lesão inadvertida de alça frustrou todos os planos que nós tínhamos de seguir um protocolo ERAS para ele. Então, mediante essa realidade, a gente conseguiu entrar no caso, personalizar a bolsa, e a gente logo foi para a meta, viu? Ainda mais com aqueles eletrólitos bons do jeito que estavam. Perfeito, doutora Cris, muito obrigada. É exatamente isso. Mas, se você estiver falando de um paciente que você vai iniciar a terapia nutricional, sim, existem protocolos e estudos recentemente publicados que falam de como deve ser a progressão de acordo com o risco desse paciente. Então, você precisa avaliar se esse paciente ele está ali enquadrado, né, dentro de alguns critérios de risco. E aí você vai fazer uma progressão, né, de forma calma e sucinta. Então, você vai avaliar se ele tem alguma doença de base que possa comprometer a sua progressão, uso de drogas, dentre outros critérios. Tem até um documento recentemente publicado pela Braskem, que pode também te dar uma luz para isso, né, e é fácil de você conseguir localizar. Mas o ideal é que a sua instituição também tenha, né, esses protocolos aí pré-estabelecidos para que vocês consigam seguir um caminho nesta progressão. Então, vale super a pena, né? Tentar estabelecer em equipe esses critérios para que vocês possam fazer a progressão. Além da progressão, a reposição de eletrólitos ela é sempre muito importante, e avaliar também esses eletrólitos na nossa prática é algo que nós fazemos ali recorrentes, e com isso, conseguir ali, né, dentre 7 a 10 dias, chegar ali no topo da meta nutricional. Bom, caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação ao caso, vocês também podem mandar aqui no chat. Na aula de hoje, nós tentamos trazer, como eu falei, uma fatia, né, da terapia nutricional. E eu quero lembrar a todos que, para quem estiver aqui ao vivo hoje, nós temos, né, o nosso curso de nutrição clínica hospitalar EAD, que está aí com o início previsto para o dia 19 de outubro. Então, para vocês que estão aqui, uma oferta super especial, vou pedir para a equipe colocar aqui no chat mais uma vez o link, para que vocês possam se inscrever. Para quem tiver interesse e clicar lá, vai ganhar 30% de desconto na matrícula. Então, não percam essa oportunidade. Na aula de hoje, pessoal, queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, pois nós estamos aqui, a gente tem mais um tempinho para poder esclarecer. Mas é super importante dizer, né? A terapia nutricional parenteral, ela é um dos caminhos que nós temos a aprender aí dentro do ambiente hospitalar. Nós temos também a terapia nutricional oral, nós temos a enteral e dentre outras condições clínicas que são importantes. Na aula de hoje, nós quisemos fazer bem diferente nesse webinar. Nós quisemos trazer um caso bem fora do comum e aí discutimos aqui internamente, a doutora Cristina sugeriu esse caso super interessante, que é de um paciente que tem uma indicação muito atípica, né, do que nós estamos acostumados ali a ver, a viver dentro do nosso ambiente hospitalar. Então, um paciente que foi fazer uma cirurgia eletiva, que complicou, que teve aí a sua indicação, e um paciente obeso. Nós normalmente estamos bem acostumados com pacientes desnutridos. Então, olha para vocês verem o nível, né, de conhecimento rico que nós trouxemos aqui essa noite para vocês. Então, aproveitem se tiverem mais alguma dúvida e também tirem aí as dúvidas em relação ao curso, né, caso alguém tenha a oportunidade. Doutora Cris, mais alguma colocação a fazer aqui? Eu só gostaria de continuar agradecendo bastante e lembrando que esse caso, ele comoveu assim o hospital, porque quando interna paciente para fazer bariátrica, ninguém vai imaginar que vai encontrar um paciente como esse com uma parenteral pendurada. Então, assim, sim, a gente fez nutrição parenteral, a gente entende que a nutrição é um pilar da cicatrização, e não é porque ele era um paciente bariátrico,
pós-cirurgia bariátrica, que ele seria conduzido à desnutrição hospitalar e à cicatrização ineficaz de feridas. Então, é importante que a gente continue sempre estudando, sempre se atualizando, se unindo com uma equipe bem afinada para que a gente possa chegar no corredor do hospital e falar assim, o nosso paciente de pós-bariátrica está sim com nutrição parenteral. Perfeito, é exatamente isso. Acho que dá até um orgulho de dizer, né, que estamos tratando esse paciente. Bom, pessoal, então, por hoje era isso. Eu vi que não temos mais dúvidas aqui no chat, né, mas foi maravilhoso poder vivenciar, né, esses minutinhos aqui dessa noite com vocês. O nosso foco era realmente uma aula pocket, mas que nós pudéssemos compartilhar esse conhecimento. Doutora Cristine, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, né, em compartilhar todo esse conhecimento conosco. Para vocês que estão por aqui, essa aula ficará gravada também, vocês poderão ter acesso novamente para curtir aí alguns detalhes no nosso canal do YouTube. E desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença e continuamos aqui com foco e objetivo de atualizar e trabalhando para isso, trazer a melhor informação com evidência científica e sempre muito atualizado. Pessoal, me despeço por aqui então, uma boa noite a todos e até a nossa próxima webinar.